Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e hoje vamos falar de acabamento goma laca. Pois bem, meus amigos, parceiras aqui do canal, nessa nossa série de programas acabamentos, nós já falamos de selador, nós já falamos da tonalização com selador, nós vamos falar hoje da goma laca. A goma laca, na verdade, é considerada o primeiro verniz da humanidade. Existem citações, existem receitas para a utilização da goma laca lá no século XII, mil e poucos. A goma laca ela era usada especialmente naquela época como tinta, porque determinadas maneiras que a gente utiliza de fazer a sua diluição, ela fica bem avermelhada. Consequentemente, ela era usada como tinta. Especialmente naqueles chamados manuscritos que existiam com textos, normalmente textos sagrados, que eram manuseados e eram enfeitados com aqueles desenhos, as chamadas iluminuras, nas abadias, nos conventos, enfim, da época. Quem quiser ver bem essa história, tem um filme muito interessante chamado O Nome da Rosa, onde tem lá as salas onde trabalham os copistas. E era muito utilizado a goma laca. Essa goma laca que eu estou falando é a goma laca chamada goma laca indiana. Ela é produzida por um inseto chamado Kerria laca, que utiliza uma árvore naquela região da Índia, da Indonésia, chamada jujube ou longo. Essas árvores é alimento desses insetos, do Kerria laca. Eles vão lá, comem, e além disso, eles colocam os seus ovos, seus casulos, nos galhos das árvores. E a partir da colocação desses casulos, são milhões de casulos, eclodem os novos insetos, e o pessoal retira aqueles galhos e moe, retira especialmente os casulos, e transforma nisso que a gente vai mostrar aqui, que é a chamada goma laca, conhecida também como asa de barata, goma laca indiana. Ela é solúvel em álcool. E existem variedades dessa goma laca. Essa aqui é comum, goma laca para marcenaria. Existem umas goma lacas preparadas, as goma lacas que retiram parte do óleo que contém, as clarificadas, existem goma lacas feitas em botões, quer dizer, tudo uma outra apresentação e uma outra formatação. Nós utilizamos normalmente essa goma laca aqui, chamada goma laca asa de barata, ou a goma laca indiana. Nós temos uma outra goma laca que eu quero mostrar aqui, que é uma goma laca muito especial, que é a chamada goma laca nacional. Eu achei assim sempre esquisito esse nome nacional e a gente resolveu rebatizar. Nós chamamos essa goma laca aqui de goma laca de pinho. Isso nós aqui na Madeira Prima, certo? Ela é feita do nó de pinho. Quem já teve oportunidade de chegar num pinheiro, esses araucária, esses que dão pinhão, a gente vê que nos nós tem uma secreção, tem uma resina, e esses nós são retirados da árvore, passa por um processo, eu não conheço esse processo, mas eu sei que ele é moído, ele é misturado, fervido, é feito, e resulta nesse produto aqui, chamada goma laca nacional, que a gente vai chamar aqui nesse programa de goma laca de pinho. Ela é diferente, ela tem uma outra, tanto do ponto de vista da sua preparação, quanto do ponto de vista da sua aplicação, ela é diferente. Eu sempre dizia nos nossos cursos, nos nossos encontros, eu dizia, não, essa aqui é goma laca nacional, a gente não usa. Até que em uma determinada ocasião, um dos participantes do nosso curso, mas não usa por quê? Eu até não soube respondendo. Eu digo, olha, não usa porque a gente não usa, né? Quer dizer, então porque é produto nacional, estão desfazendo na nossa goma laca e tal. Eu digo, não, a gente até nunca testei.
E a gente acabou naquela aula fazendo o teste, diluímos e usamos e realmente ela tem um resultado diferente. Ela é um pouco mais escura, mais avermelhada. O que nós vamos fazer no programa de hoje? Nós vamos diluir, vou mostrar para vocês a diluição da goma laca e depois nós vamos aplicar a goma laca seguindo o nosso padrão. Numa peça de cedro, numa peça de cumaru e numa peça de pinho. Então o cedro é a madeira mais macia, o pinho é uma madeira média e o cumaru é uma madeira dura. Nós vamos fazer a aplicação da goma laca indiana e da goma laca nacional, a goma laca de pinho. Bom, vamos começar com a goma laca indiana. Nós já temos aqui nesse copinho, nós temos, tirar daqui para vocês verem melhor, nós temos aqui 15 gramas. O corte da goma laca indiana, ela se dá em 150 gramas para 1 litro de álcool. Esse álcool não é o álcool esse 70 graus que está na moda agora, né, de fazer lá a limpeza das mãos e tal, em função do coronavírus. Não é esse. É um álcool absoluto. Ele tem que estar acima de 90 graus. Quanto mais perto do 100, menos água ele tem, mais puro ele é. O ideal é um álcool isopropílico. Só que esse álcool, às vezes é difícil de comprar. Existem algumas lojas que não vendem, a não ser que tu tenha lá um registro, uma série de coisas. Ou o etanol, esses de postos de gasolina. Eu confesso para vocês que nunca usei o etanol. Então, nós vamos fazer 10% do preparado, certo? Nós vamos fazer um preparado com 15 gramas e 100 ml de álcool. Eu estou achando que vai ficar bem grossa a nossa goma laca, mas aí tem aquele outro recurso que nós vamos explicar em seguida. Eu vou colocar aqui então 100 ml. Ela é muito chata de colocar dentro das garrafinhas assim, direto. Às vezes não vai. Não sei porquê. E aí nós vamos fazer uma diluição aqui no nosso copinho. Uma diluição assim inicial. E aí nós vamos passar para esta garrafinha. Ela é meio chata de colocar aqui dentro, mas nós vamos tentar ver se a gente não derrama. É bom ter um funilzinho, né? Quem não tem um funil pode pegar a parte de baixo aqui do bico e usar como funil, certo? O que eu quero mostrar aqui, na verdade, é o seguinte, gente. Aqui, deixa eu ver aqui. Ela está diluindo um pouquinho, mas ainda tem grumos. Isso é importante. Então, a Paula me alcança aqui Opa! E eu posso botar aqui, ó, no bico, para não perder muito. Então, vamos colocar ali dentro. Tem esse problema, não desce. Tem dificuldade para passar pelo gargalo da garrafa. Pronto. Vou chegar mais um pouquinho, ficou aqui na minha mão. Agora eu quero dissolver isso aqui. Eu tenho que pegar uma tampinha. Então aqui nós vamos fazer um processo de agitação com a nossa goma laca. E vocês observem, acho que a Paula consegue mostrar aqui, que à medida que eu estou girando a garrafa, na superfície interna vai ficando umas coisas grudadas. Ou seja, a nossa goma laca ainda não está devidamente diluída. Certo? Ela não está diluída. Ela vai levar aí umas 24 horas, talvez mais, talvez menos. Isso depende muito da quantidade de produtos. Ela só está no ponto, só vai estar no ponto para usar quando eu girar assim e não aparecer aqui na parte interna nenhum grumo. Ou então se eu pegar a goma laca, colocar num outro copinho
e colocar de volta aqui e no copinho não ter nenhum grumo, ou seja, não ter nenhum pozinho, nenhuma borrinha. Aí ele está ideal para ser aplicada. Então, essa é a nossa primeira goma laca, certo? Sobrou aqui um pouco. Enfim, vamos deixar aqui, depois a gente melhora. Bom, gente, então vamos fazer a nossa segunda goma laca, que é a goma laca de pinho ou goma laca nacional. Aqui o corte é 320 gramas para 1 litro de álcool. Então nós temos aqui 32 gramas e 100 ml de álcool, ou seja, nós vamos fazer 10% da quantidade, certo? Fazer um cortezinho pequeno, né, para a gente não ter desperdício. Então aqui vamos fazer o mesmo processo. O ideal até, gente, é a gente poder deixar um tempo aqui nesse recipiente. E usar até uns recipientes um pouquinho mais lisos embaixo, para a gente poder mexer melhor. As garrafas PETs, que é aquele recipiente mais comum que a gente encontra, ele sempre tem um probleminha, porque ele tem umas bordas embaixo, e nunca ele dissolve direito, e sempre fica grudando ali aquelas marcas que tem embaixo. Então aqui, vocês percebem, já dá para perceber bem, comparando, né, uma com a outra, ó, que ela já é bem mais escura. Eu vou botar então ela nesta garrafinha aqui. Agora eu não vou usar o funilzinho que não deu certo. Vou colocar um pouco mais aqui. Por isso que eu falei antes, o ideal é a gente poder deixar nesse pote bastante tempo até ela dissolver. Mas como aqui a gente não tem muito tempo, né, para esperar, vamos colocar assim como ela está aqui. Nosso prejuízo aqui é só que a gente suja a mesa, né? Ó, isso aqui é um pouquinho diferente, né? O pó, ele é mais pó do que asas de barata. A gente já vê que ele já não tem muita... diluiu mais fácil do que a indiana, né? Mas mesmo assim ainda tem uns gruminhos. E a asa de barata aqui sim, essa está bem concentrada e vai demorar um pouco para que ela fique em condições de uso. Por isso a gente fez uma coisa. A gente vai usar... Primeiro eu vou dar uma limpada aqui na minha mesa. Sujei aqui a minha tabuinha. Pronto. Então, estamos prontos para a aplicação. Só que nós vamos usar as gomalacas que a gente já tinha preparado, certo, gente? Porque aquela ali vai demorar ainda, como vocês viram, para ser utilizável. Essa aqui, então, é a goma laca indiana. E essa aqui é a goma laca de pinho. Ela é bem mais espessa e mais avermelhada, certo? Bom, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos aplicar numa das faces a goma laca indiana e na outra a goma laca de pinho, certo? Bom, no nosso próximo programa, nós vamos fazer uma coisa chamada polimento francês. E esse polimento francês, antes do polimento francês, exatamente naquele programa, nós vamos fazer uma aula específica de bonecas. Nós vamos explicar aqui como se faz. Aqui
Nossa colega Paula já fez uma bonequinha toda especial, tem até um pop aqui em cima. Nós vamos explicar exatamente como é que funciona a produção dessas bonecas. Por enquanto, nós vamos usar o mesmo método que a gente utilizou antes. Só queria uma tabuinha, Paula, para a gente colocar aqui para fazer a nossa base. Enquanto isso, eu vou cevando aqui a nossa estopa para ela ficar. Não, essa para ela ficar bem prontinha. Aqui nós vamos usar aquela mesma que a gente usou no nosso programa passado. Enquanto isso, eu vou fazer aqui para tirar o máximo possível de. Então vamos usar. Vou usar o mesmo princípio, tá, gente? Vou usar o mesmo princípio que a gente usou da outra vez. Vamos usar primeiro aqui a goma laca indiana. Vou colocar aqui, colocar um pouquinho ali. A gente colhe. E nós vamos partir agora então para aquilo que a gente chama de queimada. Ó. Queimada. Colina. Vamos aqui então no pinho. E agora vamos no cumaru. Aqui no cedro já simplesmente sumiu. Tem gente que usa aquelas embalagens que a gente vê muito em lanchonetes, aquelas embalagens que bota ketchup, maionese, que tem aquela tampinha, usam aquele tipo de embalagem para molhar a goma laca, para molhar, no caso aqui, a nossa boneca improvisada. Vou passar na borda aqui também, para ficar bem bonitinho. Então vamos passar 3 demãos nas 3 peças. Então, qual é o segredo, gente, para passar? A gente passa uma vez, passa do lado e passa do lado. A gente nunca passa uma em cima da outra. É claro que os aplicadores mais experientes podem até fazer assim, mas tem que ter uma certa experiência para fazer isso. Vocês vão ver em alguns vídeos na internet o pessoal fazendo esse tipo de movimento. Não é um movimento muito fácil de fazer, certo? Não está secando convenientemente aqui, porque vocês devem estar ouvindo o barulho da chuva. Então a gente nós temos sido sorteados. Cada vez que a gente vem gravar o programa, chove, né? Bom, então, gente, aqui está a primeira aplicação, certo? Agora, a partir de agora, o trabalho aqui é feito o seguinte: aqui nós vamos usar uma lixa 360 e depois vamos reaplicar. Nós vamos fazer uma lixa 360, mas a gente precisa esperar secar, senão não vamos conseguir mostrar isso aqui. E depois reaplicar mais 3 vezes e vamos parar. Agora então vamos para a outra aplicação. A aplicação daquela goma laca ali, da goma laca nacional, da goma laca de pinho. Ela é um pouco mais escura. Aqui. E vamos fazer a mesma coisa. Vamos usar o mesmo processo. Opa, essa é que eu preparei agora. Vou usar que já estava preparada, certo, gente? Vamos lá.
O que eu posso dizer para vocês que essa goma laca aqui, ela está um pouquinho grossa. Eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou pegar o álcool, isso é um recurso muito comum da gente fazer, e vou dar uma molhei um pouquinho a minha boneca. Eu posso fazer um trabalho de um melhor espalhamento da minha goma laca. Ou seja, eu poderia, no caso, diluir mais essa goma laca que está aqui, porque ela já está aqui há bastante tempo. Então o que acontece? Como ela é um produto solúvel em álcool, o que acontece? O álcool, com o passar do tempo, ele vai evaporando. Então o líquido vai ficando mais grosso. Por isso que nunca é bom a gente fazer uma quantidade muito grande, que nem esse aqui. É bom sempre fazer uma quantidade suficiente para que a gente possa usar essa quantidade e não deixar sobrar. Porque todo aquele produto que é solúvel em álcool, e até o solúvel em thinner também, existe uma evaporação. Certo, gente? Bom, chegamos então na metade do nosso trabalho. Fizemos uma aplicação de goma laca indiana numa face e goma laca nacional, goma laca de pinho, na outra face. Vamos esperar secar, vamos dar uma demão de lixa e mais 3 demãos aqui nesses produtos aqui, e vai aqui para a nossa lista. Vem aqui para o nosso arquivo, onde nós já temos 6 peças, vamos ter 9 peças, e no nosso próximo programa, então, a gente vai fazer o chamado polimento francês, com opções de bonecas diversas. Então, você encontra a gente no Instagram, no Facebook, no nosso site madeiraprima.com.br, tem lá a nossa lojinha com alguns produtos nossos. E acima de tudo, gente, aquele conceito, que é um conceito que nos acompanha já há muito tempo. Preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais verde.